No coração de Niterói, entre ruas históricas e o movimentado centro da cidade, existe um legado que transcende o tempo e as gerações: o Canto do Rio Futebol Clube. Fundado no dia 14 de novembro de 1913, em uma época em que o futebol prosperava como uma grande paixão nacional, o clube rapidamente se tornou um símbolo de orgulho para os niteroenses, recebendo carinhosamente o apelido de Cantusca pelos seus torcedores. O cenário onde o Canto do Rio nasceu não poderia ser mais emblemático, onde a tradição se mistura com a modernidade, onde histórias de conquistas e desafios são contadas em cada esquina. Niterói, berço do clube, carrega consigo uma rica tradição esportiva. Foi nela que há 123 anos a bola rolou pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro. Mais especificamente no Rio Cricket, naquele dia 22 de setembro de 1901, a cidade entrava para a história dando início a um grande legado esportivo e a uma profunda conexão com o futebol. No início do século XX, 4 garotos com idades entre 9 e 13 anos sonharam alto. Hugo Maris de Figueiredo, Ciro Domingues, Ari Gurjão e Adail Figueiredo se uniram com um objetivo: criar um time de futebol. E assim, em 1913, nasceu o Canto do Rio Futebol Clube. O que começou como uma brincadeira de crianças logo se transformou em algo muito maior. Em 1918, o Cantusca deixou de ser apenas um clube de futebol infantil. O sonho cresceu e o Canto do Rio passou a disputar o Campeonato Municipal de Niterói, conquistando em 1933 seu primeiro grande título, o de campeão niteroense. Foi o começo de uma jornada que marcaria a história do futebol da cidade. Nos anos que se seguiram, o clube não só conquistou troféus, como também os corações dos niteroenses. Entre 1941 e 1964, o clube brilhou nos campos do futebol profissional, ganhando o apelido de o mais querido da cidade de Sorriso. E em 1953, o Canto do Rio alcançou uma de suas maiores glórias: a vitória no torneio início, derrotando nada mais nada menos que o Vasco da Gama, um título que ainda ressoa com orgulho entre seus torcedores. Mas o legado do Cantusca vai além dos troféus. Foi nos campos do Canto do Rio que craques como Gerson, o Canhotinha de Ouro, começaram a dar seus primeiros passos. Mais recentemente, nomes como Vinícius Júnior e Marcelo, que conquistaram o mundo, também iniciaram suas trajetórias sob o manto azul e branco do Canto do Rio. Embora um dia esse clube tenha ecoado gritos de vitória, unindo multidões e carregando a era de ouro do futebol niteroense, o Cantusca não se firmou entre os grandes do esporte. Você conhece o Canto do Rio? Não. Canto do Rio, não. 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 Atualmente, o silêncio domina as dependências do Canto do Rio. O apoio, que antes era constante e vibrante, não existe mais. É cada vez mais difícil encontrar torcedores que vivam apaixonadamente o dia a dia do Cantusca pelas ruas da cidade de Niterói. Os dias de glória daquele que já foi um orgulho para a cidade de Sorriso estão cada vez mais distantes. Apesar de não ter vingado nos gramados como muitos esperavam, o Canto do Rio Futebol Clube deixou uma herança que vai muito além do futebol. Aos 110 anos, o Canto do Rio continua a inspirar. Um legado que transcende gerações, um símbolo de paixão e tradição. O Cantusca é mais do que um clube de futebol. É um pedaço vivo da história de Niterói, onde o passado glorioso se encontra com a esperança de um futuro ainda mais brilhante. João Guilherme, um dos maiores narradores esportivos do Brasil, Arrascaeta bateu o Gabigol, toca a música, é gol do Mengão! é morador de Niterói e contou a sua relação com o Clube Canto do Rio. A minha relação com o Canto do Rio começou desde criança, porque eu sou de Niterói, nascido em Niterói, e na minha infância, os meus pais eram sócios do Canto do Rio. Então eu, desde muito pequeno, eu estive no Canto do Rio, participando de aulas de natação, fazendo futsal. Meu irmão jogava futsal no Canto do Rio, era goleiro. Todo final de semana era um hábito da família ir ao clube, passar o dia lá na piscina. Então, durante muitos anos da minha vida, na infância e na adolescência, eu frequentei o Canto do Rio. E daí vem a minha ligação com o Cantusca. Hoje, o legado se faz presente na sede do clube, que continua a ser um ponto de referência para a comunidade de Niterói. Ali, jovens têm a oportunidade de iniciação esportiva, com modalidades que vão do futebol à natação, do polo aquático ao basquete, vôlei e tênis. Mais do que formar atletas, o clube forma cidadãos, oferecendo um espaço onde esporte e educação andam de mãos dadas.
Assim como João Guilherme, centenas de crianças têm a oportunidade de vivenciar diariamente momentos inesquecíveis no clube. Passando seus dias entre as atividades esportivas, brincadeiras e amizades, essas crianças encontram no Canto do Rio um espaço para aprender, se desenvolver e sonhar. A exemplo de João, um apaixonado pelo futebol, que compartilhou como o Cantusca o ajudou a crescer como pessoa, outras tantas histórias se desenrolam nos campos, piscinas e quadras do clube. Meu nome é Yasmin, tenho 12 anos e jogo sub-13. Tô feliz de ser a primeira menina a jogar do Canto do Rio. Muito feliz. A Marta é a inspiração, né? Eu jogo, eu sou menina e ela também. Então, eu acho ídolo. Como é que tu se enxerga daqui a 10 anos? 10 anos. Tu quer estar onde? Eu quero estar jogando em um clube. Eu tô em um clube, eu quero ir acima, né? O Flamengo, o Vasco, qualquer um clube, assim, que Deus quiser, eu consigo. Meu nome é Leonardo, tenho 12 anos, jogando no Sub-13 Canto do Rio. Pô, cara, tô adaptado muito com a equipe, né? É uma equipe muito boa, uma equipe que tá disputando o Carioca, né? E é muita experiência, né? Tipo, negócio metropolitano, muita produção e é isso. Produzindo pra começar a Série Ouro. Pô, eu gosto muito do Carvajal, Real Madrid. Porque é minha posição, assim, lateral direita, né? Aí eu gosto dele. Daqui a 10 anos, onde é que tu se imagina? Pô, eu me imagino no Real Madrid, no Flamengo. Se permitir, né? Tô aí. Flamengo, Real Madrid. Mesmo com sucesso nas categorias de base, o Canto do Rio está há alguns anos afastado dos gramados profissionais. Agora surge uma nova esperança. Com a possibilidade de transformar o clube em uma sociedade anônima de futebol, a SAF, cresce a expectativa de que o Cantusca possa finalmente voltar a competir em alto nível, reacendendo o espírito competitivo que sempre marcou sua história. A torcida sonha em ver o clube novamente brilhando nos campeonatos. E essa expectativa traz um novo fôlego para o Canto do Rio, que se prepara, quem sabe, para escrever mais um capítulo glorioso em sua trajetória. João Guilherme comentou sobre os caminhos que o clube deve seguir para retomar seus momentos de glória. Acho mais importante é que quem gere o clube tenha responsabilidade, né? Não querer dar um passo maior do que a perna. Começar estruturando o futebol, categorias de base, e aí gradativamente, né, com o surgimento de jogadores importantes em categorias de base, e ir formando uma equipe que possa disputar ali as competições bem no princípio da torre, né, de hierarquia do futebol do Rio de Janeiro, começando pelas divisões mais inferiores. É um processo que você não pode ter pressa. Tem que levar bastante tempo e que tem que ser feito com muita responsabilidade, pés no chão e um passo de cada vez, mais um passo do tamanho da perna, não pode ser maior do que a perna. Mesmo sem o brilho nos gramados, o Cantusca segue brilhando de outras formas, mostrando que seu verdadeiro legado é muito maior do que qualquer troféu. E quem sabe, em breve esse legado volte a ser contado também dentro dos campos, para a alegria de toda Niterói.